Fala galera, então vamos continuar a falar da nossa evolução histórica das políticas de saúde no Brasil, falando agora de um dos marcos mais importantes da nossa história da política de saúde, que todo mundo conhece, que é a nossa oitava Conferência Nacional de Saúde. O que ela traz para a gente? Por que ela é tão importante? A oitava é o ponto máximo da reforma sanitária. A oitava é a primeira conferência a contemplar a participação da comunidade. Então, prestem bem atenção nisso. Antes do SUS, já existiam as conferências. A oitava, inclusive, ela acontece antes da criação do SUS. Só que essa marca de ser algo que divide, né, um divisor de águas, é porque na própria oitava conferência foi discutido e foi solicitado a ampliação do conceito de saúde, um sistema de saúde para todos, tá? Então, outra observação, lembrem-se, não é a oitava que cria o SUS. A oitava traz os ideais do SUS, é a semente do SUS, que vai ser institucionalizado na Constituição Federal de 1988. Então, fiquem bem atentos para não cair na pegadinha e não esqueçam, a reforma sanitária ela se inicia desde a década de 60. 70 ganha uma força muito grande e 80 ela ganha seu ponto máximo. E lembrando que não começou com a comunidade. A reforma sanitária ela traz, né, nessa primeira formação inicial os professores, os estudantes universitários, a SEBS, a Abrasco, o que significa que essas pessoas, esses atores sociais, foram estimulando a comunidade para também solicitar o que lhe é de direito, que é a saúde, né, que é um direito universal, que é um direito fundamental do ser humano, de acordo com a nossa Constituição. Então, fica a dica para quem vai fazer principalmente provas de residência, dá uma olhada no nosso relatório final da oitava conferência, para que vocês entendam que praticamente o sistema único de que se falava na oitava conferência se transforma no nosso sistema único de saúde, o nosso SUS, tá bom? Então, vamos ver um dos pontos mais importantes da oitava. Então, a oitava conferência, não esqueçam que ela acontece no período pré-constituinte, que é entre 1985 até 1987. Como o nome já diz, pré-constituinte, antes da Constituição. Qual é o ano da oitava? 1986. Fica a dica da PRO, fazer uma lista das conferências que aconteceram antes da oitava e colocar o tema central. A primeira conferência acontece no Brasil no ano de 1942, mas até a sétima conferência não tinha participação da comunidade. A partir da oitava, passa-se a ter a participação da comunidade. A oitava, que aconteceu no ano de 1986, já no final da ditadura, já estávamos numa eleição indireta. A ditadura ela cai em 85, a oitava acontece em 86. Já no período da Nova República. Por que a PRO reforça tanto isso? Muitas bancas gostam de trazer o marco histórico da política com o período histórico da história do Brasil. Então, essa tabela é imprescindível, ela é sine qua non para os seus estudos. Foi o marco da reforma sanitária e incluiu 3 temas essenciais. Não foram só esses, mas a essência da oitava traz esses 3 temas. Quais são eles? Saúde como dever do Estado e direito do cidadão. Então, observe que praticamente é o texto do artigo 96. Então, o SUS não nasce aí, não? Não, gente. O nascimento do ideal do SUS, vamos lá, na reforma sanitária e com ponto máximo na oitava conferência. A institucionalização, ou seja, a certidão de nascimento do SUS, acontece em 1988, com a promulgação da Constituição Federal e que foi inclusos pela primeira vez os artigos constitucionais 196, 197, 198, 199 e 200. Então, vamos ver os temas essenciais da oitava. Saúde como dever, a PRO já falou. A reformulação do Sistema Nacional de Saúde foi uma solicitação muito forte, porque até então nosso sistema de saúde era excludente. Era só quem tinha direito, era aquele que trabalhava, também chamado como contribuinte. Logo, se na sua prova vier que quem tinha direito antes do SUS à assistência à saúde era o previdenciário, que também pode chegar na sua prova contribuinte, que também pode chegar na sua prova a questão do mérito. Quem tinha um mérito de ter acesso à saúde eram aqueles que
trabalhavam. Então, a banca pode trazer uma confusão e que vocês não vão errar, por favor, tá bom? O financiamento do setor saúde, ou seja, um direcionamento que não adianta você dizer que é um direito de todos e dever do Estado, não adianta a gente mudar um sistema se a gente não vai ter um financiamento adequado e ideal para esse sistema. Então é importante que vocês fiquem atentos a essa essência. As bancas cobram, principalmente as bancas que a gente chama de bancas fortes, Vunesp, Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vargas, todas essas bancas, elas trazem na sua essência, né, algumas questões que perpassam na oitava conferência, mas por favor não esqueçam, mesmo sendo oitava, é a primeira a contemplar a participação da comunidade. O relatório final do evento, que eu já dei a dica para vocês, né, darem uma lida, quem tiver tempo, que vou fazer residência principalmente, traz a valiosa conclusão de que as mudanças fundamentais para a melhoria do sistema de saúde não seriam atingidas somente em uma reforma administrativa. Então não adianta só mudar fluxograma, mudar quem comanda quem, qual setor ia ser responsável por isso, por aquilo, não seria uma reforma administrativa, não foi apenas uma reforma setorial. Quando nós falamos em reforma sanitária, vocês precisam lembrar que não foi uma reforma de setor, e sim uma dentre tantas as reformas que aconteceu no nosso Brasil depois da ditadura militar. Logo, se cair em sua prova que a reforma sanitária solicitou a reforma administrativa, muito pelo contrário, ela reiterou que não havia necessidade apenas de uma reforma administrativa, como aconteceu no Plano CONASP, por exemplo, mas sim de toda uma reestruturação do nosso sistema de saúde. Né? Então, e financeira, precisava-se, observem aqui, ampliar o conceito de saúde. E à medida em que eu amplio o conceito de saúde, eu vou ampliar o quê? As ações e serviços de saúde para alcançar esse conceito. Qual é o conceito ampliado de saúde? É aquele que consta lá no artigo 3º da Lei 8.080, que fala para a gente que a saúde é um conjunto de fatores condicionantes e determinantes e associa a saúde a vários itens que não é o setor saúde que pode resolver. Alimentação, moradia, lazer. Então, mostra e deixa claro que para se ter saúde, para se ter qualidade de vida, faz-se necessário o somatório de ações que não são só do setor saúde, mas também de outros setores, ok? Isso se chama intersetorialidade, que fica bem claro quando a gente for estudar a nossa Lei 8.080, lá no seu artigo 3º. Então, fiquem bem atentos aqui, ó, que a partir da oitava, a saúde deixa de ter o conceito de ausência de doenças e passa a ter um conceito ampliado, onde vamos ter esse olhar para o todo, né, para os determinantes e condicionantes da saúde. AIS-SUDES, aqui é só para trazer uma linha histórica, lembrem que as AIS foram um marco e fez parte do Plano CONASP e acontece no nosso país entre 1983 a 84. Em 1987, já no período pré-constituinte e pós-conferência, acontece uma estrutura no Brasil que nós conhecemos como Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, que é o SUDES, tá? Conhecido também, não esqueçam, questão de prova, como uma estratégia ponte para a instalação do SUS. Mas por que estratégia ponte? Uma ponte liga algo, né, algo a outro lugar, tá? Um lugar a outro. Então, se eu não tinha um sistema organizado, a partir da oitava e com uma estratégia ponte, eu vou conseguir chegar ao que eu quero, que é um sistema único de saúde. Então, fiquem atentos. A estratégia ponte é porque não tínhamos algo organizado. Eu precisava fazer uma ponte, que era um intervalo de tempo, uma ação que fizesse e corroborasse para que a gente implantasse um sistema novo. Essa estratégia ponte, ela teve base na estadualização dos serviços de saúde. O Brasil, nós sabemos que naquela época, principalmente, nós não tínhamos uma organização ideal, né, e não tínhamos know-how na gestão municipal. Muitos gestores, até hoje acontece, mas naquela época muito mais fortemente, eram apenas peças políticas e que não tinham preparo para essa orientação sanitária, ou seja, essa mudança e para receber tudo de acordo com o que a gente começaria a viver, que é a descentralização.
Logo, passa-se para o Estado essa atribuição e o Estado ele vai orientar os municípios a fazer o quê? A mudar a sua forma de gestão para que a gente possa receber o Sistema Único de Saúde. Então, o SUDES é uma estratégia ponte, mas também conhecido como estadualização da saúde, certo? Ele nos oferece essa questão de vou estadualizar para que o Estado, como está mais próximo dos municípios, eles possam perceber, orientar e organizar as ações e serviços em conjunto com o gestor municipal. Outro ponto importante do SUDES apresentava certos avanços organizativos, superava a compra de serviços privados, ou seja, aquele molde de pagar em cheque em branco sem saber o que tinha sido feito, eles vai quebrando com o nosso Sistema Único de Saúde, SUDES, desculpe, nosso sistema descentralizado em saúde, e é um grande avanço para a gente. Só colocar para vocês lembrarem, ele acontece entre 1987 a 1989. Observe que ele vai perdurar, inclusive, até pós-Constituição. Lembrando que ele vem para dar um formato, né, ao novo sistema, ou seja, vamos abraçar o sistema e quem organiza a casa, o Sistema Único de Saúde. E nem todos os estados aderiram ao SUDES, só os maiores estados, Bahia, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, aderiram ao estado. Então, muitos estados não aderiram, porque por conta do número menor de municípios, seria muito mais fácil essa organização. Outro avanço, os repasses eram feitos com base na programação orçamentária integrada, que já é um avanço. Então, o repasse ele passa a acontecer de acordo com o que foi previsto lá na programação orçamentária para o setor saúde. Criação dos conselhos municipais, né, estaduais e municipais de saúde, também é um avanço nesse momento do SUDES. Descentralização, foi o que a Pro falou, que a estadualização, nesse momento do SUDES, acontece uma descentralização com ênfase para o Estado. Por isso que o SUDES também é conhecido como processo estadualizador, estadualização do setor saúde, dando um poder político aos estados e, consequentemente, nós teríamos o quê? Uma melhoria na gestão municipal. Tudo que era do antigo INAMPS, que é o nosso Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência, que foi criado em 77, passa agora a ser da Secretaria Estadual de Saúde. Então, descentraliza-se, porque quando a oitava acontece, também é uma das solicitações, mas nesse momento foi estratégico passar para os estados, porque com a quantidade de municípios que nós temos no Brasil e com a qualidade dos gestores que nós tínhamos à época, não conseguiríamos colocar em prática o que a gente estava, né, vivendo naquele momento em relação à reforma sanitária. Os investimentos começam a ser direcionados ao setor público e não mais ao setor privado. Então, existe uma comprovação que, nesse momento de transição, houve um aumento de repasse. O que antes nós tínhamos, por exemplo, 19% do repasse para o público e 80% para o privado. E vai invertendo, nós chegamos a alcançar quase 79% de investimento no setor público na época do Sistema Único Descentralizado em Saúde, o nosso SUDES. Então, nós ficamos por aqui. A oitava conferência é um marco, mas para não ficar tão fechado na oitava, eu preciso que vocês façam uma tabela, colocando desde a primeira conferência até a última conferência do ano que você está estudando, ou seja, da época que você está me assistindo agora. Então, qual foi o último ano que teve uma conferência? Coloca o ano, né? Coloca o tema da oitava. Para onde eu encontro isso? Coloca no Google, que tudo fica mais fácil. Hoje nós temos o Google para nos auxiliar. Então, não em tudo, tá bom, gente? Se tiver dúvida, é só acionar. Então, fique com Deus e muita paz. E não esqueçam de manter a mente quieta, espinha ereta, coração tranquilo. Tchau, tchau.